Bora, Fel, se liga nesse trecho que eu separei da ESPN com o Pascoal e o pessoal da ESPN analisando o Corinthians para domingo. Será que vai ter algum impacto para o jogo de domingo, a semifinal do Campeonato Paulista, essa derrota do Corinthians? E agora é engraçado que a imprensa meio que já colocando o Santos como favorito contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, hein? Brincadeira, se liga só no que eles falaram aí do Corinthians, do Santos, do Neymar. Apenas um jogo e os caras mudaram de opinião. Se liga só, o único sensato aí foi o Zinho. Então se liga no que ele falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, Fel, bora pro vídeo. Eu só tenho uma perguntinha pro Zinho. Zinho, então só ele que não identifica isso. É uma pergunta bem, que vai da tua experiência. Dá pra jogar, a gente tá falando aqui da importância do jogo de domingo, né? Pra sequência, tem que passar e tal. Dá pra jogar domingo, entrar em campo domingo, 100% focado no jogo contra o Santos? Dá pra esquecer que tem um jogo quarta e ficar com a cabeça no clássico? Não vai atrapalhar, não? Tem que esquecer. Porque, diferentemente do Pascoal, eu acho que a possibilidade de classificação é maior contra o Santos. É um jogo único. Cuidado. Torcida do Corinthians, que é espetacular, faz pressão. Não é de costume a torcida do Corinthians vaiar o time durante o jogo. Eu, até como atleta, jogando contra o Corinthians, e foram várias vezes, nunca percebi a torcida do Corinthians, mesmo o Corinthians mal, perdendo o jogo. A torcida já vaiar, já pressionar. Eles entendem que tem que motivar, incentivar. Chegou no final, a coisa não aconteceu, aí cobra, aí faz esses cantos, aí a pressão normal. Então eu acredito que o próprio torcedor, por ser contra o Santos, por ter a badalação do Neymar, queira ou não queira, isso é verdade, gente. A chegada do Neymar mudou o patamar, as coisas, o campeonato ganhou uma repercussão muito maior e essa semifinal virou gigante. E ela pode sim ser fundamental para uma possível recuperação do Corinthians na próxima quarta. Mas para isso tem que se concentrar nesse jogo. Vai com o que tem de melhor. É dentro de casa, você tem a melhor campanha do campeonato, você tem a sua torcida, você tem a sua arena. Tem que tentar, de alguma forma, esquecer o jogo da próxima quarta e focar na classificação para a grande decisão. O Corinthians não é campeão desde 2019? 19. É muito tempo, é muito tempo. É um título que acaba sendo muito, muito, muito importante para esse trabalho. E até agora, mais ainda, para a sequência do trabalho do treinador. Se o Corinthians ganha bem do Santos, jogando bem, quanto isso é transportado para o jogo do mata-mata? Se o Santos elimina o Corinthians em Itaquera, o Santos também elimina o Corinthians da Libertadores de vez? É muito possível. Porque está tudo interligado para mim. Porque vamos só recapitular os jogos da UCV. O Corinthians, como é que vai fazer a partida das quartas de final do Campeonato Paulista? Né? Bem assim, bem como diria meu avô Pascoal, cozi. Bem no mais ou menos. Se classifica, mas bem no mais ou menos. Sim. Vai para o jogo de ontem. Aí tem um monte de situações, a gente pode enumerá-las, e a gente já enumerou algumas, mas pode enumerar outras tantas, né? O Corinthians não consegue jogar um bom futebol. Eu estou aqui parado, vocês estão falando, eu estou pensando num jogo bom do Corinthians. Esse ano? Foi aquele da Ponte Preta com o campo encharcado, que o Thales Magno conseguiu aquele gol? Mas não foi um jogo bom, né? O primeiro campo tempo da partida contra o São Paulo, também num campo encharcado. Primeiro tempo contra o São Paulo, me lembra aqui o Fabrício. Talvez seja Talvez ali. Ali. Não foi. Teve um segundo tempo também do Corinthians, quer ver? Para mim, o jogo contra o Santos. 70% do jogo contra o Santos. Pode ser, principalmente o segundo tempo, né, Zinho? Eu ia falar o segundo tempo do jogo do Santos. Porque no Santos ainda acomodou um pouquinho o primeiro tempo, não é? Então, eu fico aqui pensando, porque o Ramon parece que ele tem a varinha mágica para transformar o time do Corinthians. E eu vou dizer para vocês, eu espero que ele tenha. Eu espero que ele tenha. Porque o Corinthians é mais do que a gente tem visto. Ou o que a gente viu é uma coisa enganosa. O Corinthians ficou 12 jogos no Campeonato Brasileiro até chegar nessa fase aqui. Um bom trabalho do Ramon, todo mundo elogiou o trabalho dele, mas ele não fez mais do que a obrigação de tirar o Corinthians com tantos reforços, tanto jogador bom. E o Corinthians nem tinha condições de contratar e contratou mais um lateral esquerdo. Não era para, não tem de onde tirar. Já contratou mais um lateral esquerdo. Então o Corinthians tem feito muitos esforços
para chegar nessa hora desse jeito. O jogo contra o Santos, você quer saber minha opinião a respeito de domingo? O Corinthians vai ter um enorme problema no aspecto psicológico. E o psicológico faz muita influência num jogo desse tamanho. Psicológico. Foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil e tomou. Físico também. Físico também. Aí o Zinco, que foi um gênio da bola, pode falar pra gente. E no vestiário, quando o time tá ganhando, tá bonito, olha o sorrisão. O time ganhando. Confiança lá em cima. 3-0 pro Corinthians, o Corinthians arrebentando. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Bahia. 4-2 do Criciúma. 2-0 no Palmeiras. Aí o Zinho falou aqui, o Corinthians acaba de ser campeão brasileiro. É o título do Corinthians. Pergunta pra você, porque foi a transformação do time. É verdade. As pessoas não entenderam muito bem quando ele disse isso, porque foi a transformação e o craque. Daquele momento em diante era impossível ser rebaixado. Depois daquele resultado. Aí, você vai entra no vestiário hoje do Corinthians. Jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Você escuta o mosquito voando. O silêncio é tão grande que você escuta. Mas tem que ter cobrança. Não, depois do jogo ninguém fala nada, vai falar amanhã. Mas depois da classificação contra o CV, aquela classificação meio vergonhosa lá, o Ramon falou na coletiva que tem uma festa no vestiário. Mas o Memphis deu uma entrevista para todo mundo, inclusive para nós, dizendo que precisa mudar o comportamento, precisa mudar um monte de coisas. Antes da entrevista do Ramon, que o Ramon não ouviu o Memphis. O goleiro também. O Hugo também, lembrar isso, Zinho, é verdade, o Hugo também. Precisamos mudar e tal. Agora, o Pascoal, não, mas assim, sendo bem direto para o que o Biner perguntou, para mim, para o Pascoal, 100% influencia. O jogo de ontem vai influenciar diretamente no jogo de domingo, negativamente. E o que acontecer domingo pode influenciar positivo ou pior ainda, ou mais negativo ainda pro jogo da volta. Porque a recuperação, quando você perde, toma de 3-0, o voo fica mais longo, a recuperação fica mais longa, os treinamentos ficam mais pesados, a pré-eleição fica mais chata, o vídeo fica mais chato de ver, tudo fica pior. Até você ir recuperando, tem que ter líderes no elenco, tem que ter jogadores com liderança para tentar puxar de cada um, tirar de cada um, reerguer cada um, o ambiente melhorar, né? Sair muito menos na rua, porque vai ouvir, vai ter pressão, vai ter cobrança, não ver muitos programas esportivos, porque vai ser o que a gente está falando aqui, porque eles proporcionaram isso ontem, para a gente estar falando do péssimo rendimento. Então, isso tudo, para você se preparar para uma decisão contra o Santos voltou a treinar ontem. O Pedro Caixinha, depois da classificação, deu segunda e terça de carnaval de folga para os caras. Os caras se divertiram, relaxaram, voltaram, estão treinando, astral bom, pensamento positivo, Neymar convocado para a seleção. É o Santos, do Corinthians favorito, na minha opinião. Se você me perguntasse, depois do domingo ali, da segunda, chegou os semifinalistas, quem são os favoritos? Foi perguntado isso, eu falei, Corinthians é o favorito no jogo contra o Santos e Palmeiras é o favorito contra o São Paulo. Hoje, depois dessa atuação e da pancada que tomou, eu já acho que o Santos é o favorito. Porque muda a visão do fato, né? Quem chega mais animado, quem chega mais feliz para jogar futebol, quem é psicológico muito mais elevado, é o Santos. Esses mundos que o Zinho traçou, não sai de casa, não vê programa esportivo, o vídeo fica rede social. Difícil, rede social, o voo é longo, e no outro, carnaval, festa, descanso, tal, voltando a treinar, todo mundo leve. O Neymar, são mundos completamente diferentes. Neymar passou até na casa do Zinho lá, foi pegar a benção do Zinho lá. Foi lá. É mesmo? Vai pegar a benção? O Vitor, o Santos vai é simples transformar. O Santos vai levinho pro jogo. E o Corinthians vai carregando um saco de cimento nas costas. Cimento pesa 50 quilos cada saco. Então o Santos vai levinho, carregando um saco de plumas.
E qual time que vai a campo? Você sabe qual time que o Ramon agora, Dias vai levar a campo? Obrigatoriamente Carrilho tem que joga. botar os titulares. Não tem mais, ele tem que escalar. Eu sei que ontem o Zinho foi muito feliz, como ele disse. Como sempre o Zinho é muito feliz. Eu posso até discordar dele, mas ele é muito feliz no que ele diz. Às vezes eu discordo, não é sempre. Você já está fazendo uma média para a próxima discordância aí, né? Você é um artista, né? É impressionante quando ele nos turma fala que discorda às vezes. É um jeito, mano. E alisou. O técnico do Corinthians, ele vai ter que eleger os titulares para esse jogo. O Martínez vai jogar? Tem condições de jogar? Tem condições. Se tiver condição, tem que jogar. Tem que jogar. Hã? Tem que jogar, se tiver condição. Vai jogar. Se tiver condição. Todo mundo que tiver condição tem que jogar. O Ranieri está lesionado, tem uma lesão muscular. Não dá para jogar. É um problema que tem. Não adianta o Ramon ficar no banco de reservas gritando pro Breno Bidon: pega, marca. Não é o Breno Bidon. O Breno Bidon pode dar uma cubaquinha, faz uma sombra, uma corridinha ali, vai marcar, vai roubar uma bola, vai roubar outra. Jogador. Mas ele é muito bom jogador na saída de bola, na velocidade e na condução do jogo. Então, são outras características. Sabe o que é curioso pensando no jogo do final de semana? Não dá para jogar, e eu espero que ele tenha pelo menos um dos volantes de pegada, porque se tiver muito combate mano a mano desses volantes do Corinthians, ou dos zagueiros do Corinthians contra o Neymar... Então você respondeu. A tendência é o então, né? Você acabou de responder, né? E imagina o Neymar decidindo o clássico nesse momento. E como falou o Zinho, Neymar está cada vez melhor, Neymar é gênio, Neymar tem conseguido jogar as partidas, Neymar foi convocado, Neymar está feliz no Brasil como ele não parecia não estar em nenhum lugar há muito tempo, né? Você precisa fazer um time que tenha mais pegada. A grande vantagem, entre aspas, do Corinthians é que a gente conhece o Pedro Caixinha. Vai marcar alto, vai dar espaço para o contra-ataque, vai querer fazer o jogo de protagonista em Itaquera com a torcida do Corinthians em cima. Assim, então Tô muito curioso. O jogo que o Corinthians tem que fazer contra o Barcelona de Guayaquil. A primeira coisa que o Corinthians duas tem que informações aqui para o senhor. Pois não, meu senhor. José Martínez faz tratamento para voltar ao Corinthians contra o Santos. Igor Coronato está fora. Então já vamos elencando aqui. O Martínez tá avançando. Ranieri avança em recuperação e também é dúvida para a semifinal do Campeonato Paulista. Então você tem o José Martínez e o Ranieri avançando em suas recuperações. Lembrando que o jogo é domingo, 6h30. Né? Então a gente ainda tem aqui o restinho da quinta, a sexta, o sábado e o domingo aí para serem testados e ver se vão ter condição de jogar. Se não tem Ranieri, se não tem José Martínez, aí você tem o Rian. O Rian. O voo saiu... Quem? O Rian e o Charles. Então, eu estava falando para você... Vou repetir para o senhor. Não, vou repetir para o senhor. Tem o Rian e o Charles. Então, eu esperei a opinião. Como eu estava dizendo para vocês, o avião saiu ontem de lá e veio para cá e os caras vieram, como o Zinho falou, você com 3-0 na carcaça é muito mais difícil do que você voltar ganhando. Os caras voltam pensando no jogo, não conseguem resolver. Conseguem resolver. Eu acho muito complicada a situação do Corinthians para o jogo de domingo. Primeiro que o Corinthians vai ter um enfrentamento direto... Mas o jogo de domingo é mais fácil o Corinthians classificar do que no jogo da próxima quarta. Eu acho muito difícil. Você acha que o jogo de domingo é mais difícil que de quarta a classificação? A classificação do Santos contra o Santos eu acho muito complicado. Mais que contra o Barcelona? Porque o Corinthians vai ter uma coisa, se o Corinthians não fizer um bom jogo, a torcida vai pegar no pé. A torcida do Corinthians apoia. No jogo contra o time lá da Venezuela, acabou o jogo, a torcida dizendo que tem que ser homem para jogar no Conigão. Ou será que só eu que escutei isso? Vocês não escutaram? Escutei. Então parece que eu tô vivendo em outro planeta. A torcida acabou gritando, tem que ser homem para jogar no Conigão. Foi a primeira coisa que eles gritaram. Não ganha domingo para ver o que vai acontecer. Vai ter pressão de novo. Aí eu não sei, aí eu temo até pelo treinador. Se não ganhar domingo não tem Poropopó de novo? Quem? Nem não teve Poropopó contra o CD. Então, não vai ter Poropopó de novo. É difícil do que você fazer 3 no Barcelona. Vou falar para você, Vitor Berni. É osso ganhar do Santos. Eu tô falando difícil, mas é menos difícil do que fazer 3 no Barcelona. Eu acho que o Corinthians tem... O Corinthians ganhar do Santos, se classificar no Campeonato Paulista, para chegar na quarta-feira, o Corinthians vai inteirão, vai assim, renovado, vai cheio de gás. Mesmo se for nos pênaltis? Não, a classificação. A classificação do Corinthians dá uma renovada no time pro jogo de quarta-feira. Porque o Corinthians tem repetido a escalação e o treinador ontem, como eu estava dizendo a respeito do Zinho, tirou alguns jogadores, talvez até com essa visão de poupá-los para o final de semana.
Mas ele teve que Isso é botar loucura. todo mundo, teve que botar o André para jogar, teve que botar o Carrijo para jogar. Tá entendendo? Então, e outra coisa, ele tem um enorme trunfo. Qual? Romero na arena. O Romero na Neoquímica Arena é outro jogador, né, meu senhor? A bola bate lá, bate aqui, bate na bandeirinha, descanteio, vem nele. Eu acho que o Romero tem que jogar a partida de volta. Ele guarda. Ele tem o perfume que a bola gosta jogando na Neoquímica Arena. E quando a gente olha a história do Corinthians, os atletas à disposição do Ramon, ele é o maior jogador que o Corinthians tem. Então, dentro do Corinthians nesse momento. Eu acho que tem muitos fatores para você observar. Acho o jogo complicadíssimo contra o Santos. Mas se classificar contra o Santos, aí eu vou falar para você, aí vai ser duro para segurar o Corinthians na quarta. Mesmo se for 0 e pênaltis. A classificação, Vitor Birne. Perfeito, só para entender. Você ir para a final do campeonato. Agora você vai falar, e se for para a final contra o Palmeiras? Não sei, são 2 jogos, um lá e um cá. Então é isso, se for o pessoal aí da ESPN comentando aí o jogo já do Corinthians contra o Santos, se vai influenciar ou não pro jogo de quarta-feira contra o Barcelona em casa, hein? E tem informação importante aí do José Martins, que fez tratamento para voltar ao Corinthians contra o Santos, porém, e o Coronado aí segue fora. O Raniel também avançou em recuperação e também é a dúvida para a semifinal do Campeonato Paulista. O Timão em que às vésperas do Campeonato Paulista tenta recuperar alguns jogadores nessa partida contra o Santos aí, depois dessa derrota pesada pro Barcelona do Equador. E o departamento corintiano aí já vinha tratando do volante Raniel e também do Meiga e o Coronado. E passou a ter mais um paciente no departamento médico aí, que é o volante José Martins, que antes do jogo contra o Barcelona ali, sentiu uma pancada no joelho direito na partida contra o Mirassol. Então voltou a incomodar ele um pouquinho, uns minutos antes de começar o jogo. E o local parece que foi inchado. O Martins ele até que chegou a viajar, né? Mas não teve condições de atuar contra o Barcelona de Guayaquil pela Conmebol Libertadores. Porém, o caso não é grave aí, foi tratado como só um desconforto ali pela equipe médica do Corinthians. A evolução dele nesses dias aí será determinante se ele poderá ser escalado ou não contra o Santos no domingo. Já que o Coronado segue fora aí devido a uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita, sofrida na semana passada. Em relação ao Raniel, o volante tem apresentado recuperação mais rápida do que o previsto inicialmente aí, porém segue como dúvida, ele que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita faz aí mais ou menos 2 semanas. O Corinthians tem que ter uma cuidado para não apressar o retorno também, né? Já que é uma lesão de grau 2, então ela pode se agravar e deixar o jogador parado aí por mais semanas. Após a viagem de volta do Equador, o Corinthians vai treinar nesta sexta-feira e fará 2 treinos antes do clássico. A partida com o Santos está marcada para 18 horas e 30 minutos do domingo na Neoquímica Arena. Então esse foi o deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma informação do Corinthians, nenhuma notícia do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.